Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live, já como de costume, né, corriqueira aí todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, contando presença para os alunos aí, uma nota de participação, tá bom? Então, deixem aí no chat o nome de vocês e a turma de vocês, não esqueçam, porque nós temos professores aqui fazendo toda a anotação, tá? Da participação de vocês. Hoje, a nossa live vai ser com o Marcelo. Então, ele vai falar para a gente aqui a trajetória dele na escola pública, tá? Então, toda a escolaridade dele foi em uma escola pública. E ele estava comentando comigo que, através da escola pública e de professores da escola pública, que o incentivou a entrar aí nesse mundo da música, né? E ele levou isso adiante na vida dele e vai contar toda essa trajetória daquela época, né? Vocês podem visualizar aí no PPT aí que tem uma carteirinha, né, Marcelo? Bem das antigas, onde era carimbado lá as presenças e as faltas diariamente, né? Só era tudo com carimbo essa carteirinha aqui. Ela parecia um livrinho. Então, ali ficava todos os dados das crianças, e diariamente, quando nós entrávamos na escola, essas carteirinhas eram depositadas dentro de uma caixa, e os funcionários da escola iam lá com um carimbo e colocava a presença para a gente. Então, essa carteirinha nós tínhamos que andar com ela todos os dias para ir para a escola. Então, a gente entra naquele consenso, né, de que a importância de se andar com um documento, por isso que a gente está sempre pedindo para vocês aí terem em mãos o e-mail institucional, o RA, a senha, justamente por isso, tá? Então, hoje está tudo muito atualizado, né? Hoje é e-mail institucional, RA, antigamente era essa carteirinha aí, que nós tínhamos que andar com ela todo dia. E, então, aí a responsabilidade de cada aluno. Tá bom? Então, Marcelo, agora é com você, tá? Você vai me falando aí para eu ir passando os slides para você. Tá? Boa sorte. Para nós Obrigada. todos. Eu que agradeço. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu achei importante, ao conversar com a professora, falar da minha relação com a escola, porque vocês estão numa escola estadual, de período integral, coisa que na minha época não havia. E vocês estão tendo a formação de vocês num ambiente muito parecido com o que era o que eu tive a minha formação. Havia diferenças, naturalmente, porque eu entrei na escola em 1978, né, e já faz um tempinho, né, e a gente tinha muito menos recursos na escola pública, né, hoje na escola você come, tem almoço, comida de verdade, né, na minha época você tinha uma merenda lá que se você jogasse na parede ficava grudada, não era comida normal, era um negócio feito de soja com aromatizante muito ruim. Então, os recursos eram mais escassos, né? Mas, nem por isso, os educadores eram menos motivados do que hoje. Realmente havia um envolvimento muito grande dos professores com a gente. E eu realmente hoje, eu já estou com 50 anos, eu fico muito confortável em dizer que eu devo tudo aos meus professores. Assim, tudo que eu faço hoje, eu comecei fazendo na escola com algum professor me orientando. E, via de regra, eu não sabia que era capaz de fazer a coisa que eu acabei fazendo, né? A primeira vez que eu fui tocar num festival de música para uma plateia grande, foi a minha professora de educação artística que levou. E ela me via rabiscando carteira, escrevendo o nome das bandas de rock, desenhando guitarra e bababá, estragando toda a carteira. Além da bronca, né, para não rabiscar a carteira, ela percebeu que eu gostava de música. Então, o que ela fazia? Ela pegava sempre os cartazes de festivais de música, seja estadual, municipal ou de escola particular, e ela colocava num mural que ficava do lado da minha carteira. E as primeiras vezes eu não dei muita bola, mas aí eu comecei a ver que aquilo tudo dizia respeito à música. E uma vez ela colocou lá um
um panfleto sobre um festival que chamava Festival Nossa Música, que era um festival de música que acontecia no estado inteiro. Então a escola da gente, se passasse na peneira, concorreria com o estado de São Paulo inteiro. Aí eu fiz uma música, chamei uns amigos para gravar, a gente gravou com um gravadorzinho doméstico, na época era um gravador a pilha, né? Hoje nem existe mais isso, não se usa mais. E mandei uma música, uma fita cassete. Também vocês não devem nem saber o que é isso, né? Porque era uma fita magnética que a gente gravava a música. Hoje já era, né? Não, é passado. Enfim, na delegacia regional de ensino, porque hoje é diretoria regional, né? Quando eu entrei na escola ainda era regime militar, então tudo era delegacia, promotoria, bababá. Então na delegacia regional de ensino da nossa região, a música que eu coloquei da minha escola, representando a minha escola, passou em primeiro lugar, entre 80 escolas, né? E aí a professora ficou louca, né? Ficou toda vaidosa, né? Que o aluno dela tinha conseguido passar, tal. Ela acabou alugando um ônibus, levando todo mundo para o festival. Então, assim, eu comecei tudo que eu faço hoje lá com eles, né? Eu fiz alguns slides aqui para ir mostrando fotos da época para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava, e aí eu vou apresentando para vocês. Aqui está, de novo, a carteirinha. Esse cara na carteirinha sou eu mesmo, não é o Conde Drácula, menino, sou eu. E era desse jeito, a gente tinha todo o boletim na carteirinha, e frequência, né, faltas e coisa e tal. Essa foto aí que eu coloquei no meio é a minha foto de primeiro ano primário, na escola estadual Luiz Simeone Sobrinho. Na época, a gente tinha outras denominações, a gente chamava de escola estadual de primeiro grau, porque não eram todas as escolas que tinham primeiro e segundo grau. Hoje não se usa muito mais isso, porque mudou, não chama mais primeiro grau, segundo grau, agora é ensino médio, fundamental 1 e 2. Então, mas na época era isso, era escola estadual de primeiro grau Luiz Simeone Sobrinho. Essa senhora maiorzona aí era minha professora, foi a professora do primeiro ano primário, Dona Hilda, que depois foi trabalhar na FEBEM com crianças abandonadas, bebês, né? Ela foi diretora de uma unidade da FEBEM e cuidou de muita gente, né? Eu convivi com os filhos dela e, enfim, foi um momento bacana. Eu sou um desses cidadãos aí à frente dela, né? Muito bem vestido pelo jeito. Vocês estão vendo aí que a gente tinha um bom gosto fantástico para fazer festa junina. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, nessa mesma época, né, anos depois, naturalmente, mas já no começo dos anos 80, 84, 5, eu já estava tocando e continuava na mesma escola. Eu estudei no Simeone de 1978 a 1989. Eu repeti um ano, repeti a 8ª série. E em 84 eu já tinha uma banda, que foi minha primeira banda, que são esses caras aí. A gente tocava rock and roll do começo dos anos 80, já tirava as músicas dos outros e fazia algumas nossas, né? Pode passar para o próximo, por favor? Esse festival foi um dos festivais que a minha professora de educação artística me levou. A gente, depois que ela pegou gosto pela coisa, nós também, a gente se inscrevia, passava e ela levava a gente. Esse festival foi numa igreja, se não me engano, aqui na Vila Santa Catarina, perto de onde eu moro. A gente participou de um outro muito grande, que foi no Teatro Copan, que é um edifício do Oscar Niemeyer, que fica no centro da cidade de São Paulo, aqui, um edifício muito grande. O teatro era muito grande também. A gente tocou para mais de 2.000 pessoas, e na época eu acho que eu tinha 15 anos, ou um pouco mais que isso. Pode passar para o próximo, por favor. Isso aí é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Tempos depois, a gente começou a, naturalmente, ler outras coisas, aprender mais coisas, e a gente tinha uma convivência muito próxima dos professores. E eu tive um professor de física, que era um cara muito inteligente, muito engajado, e ele sempre me despertou interesse em ler sobre filosofia, política, sociologia, e como a gente vinha do governo militar, não era permitido a participação política dentro da escola. O aluno era só aluno, ele ia lá para aprender e calar a boca. E com a abertura, e em 88, com a Constituição de 88, a gente, eu não sei se vocês estão acostumados com isso, mas a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Cidadã por quê? Porque foi feita pelos representantes do povo e o povo pôde intervir na composição desse texto constitucional, né? Então, a democracia voltou, né, depois do governo militar e foi
como é que eu vou dizer assim, comemorada ou homologada pela Constituição Cidadã de 88, que foi feita foi capitaneada por um cara chamado Ulisses Guimarães, que já morreu faz tempo. Essas fotos aí, eu coloquei para vocês, são fotos de algumas coisas que aconteceram lá, porque a gente, em 88, a gente fundou o primeiro Grêmio Estudantil da minha escola. Porque como ela foi fundada durante a ditadura militar, nunca teve um Grêmio Estudantil, porque era proibido. Você não podia se manifestar politicamente dentro da escola, sobretudo o aluno. Nem professor podia. Então, como a democracia se estabeleceu, a gente começou a aprender quais eram as ferramentas, como é que a gente podia participar, e fundamos o primeiro Grêmio Estudantil do Luiz Simeone Sobrinho, que era a nossa escola. Do lado esquerdo aí é o convite da festa de comemoração, tem até coisa digitada errada, mas vocês veem a qualidade do gráfico, né? Na época era isso aí que a gente tinha, era mimeógrafo, máquina de Xerox, não tinha outro tipo de material. Entre as ações que a gente fez naquele ano, que a gente foi o Grêmio, tem esse ofício no meio aí, que foi um ofício que a gente mandou para um deputado estadual pedindo melhorias na escola, porque era muito ruim mesmo, né? Então, assim, o banheiro era horroroso, não tinha material pedagógico, a gente fazia vaquinha para comprar até giz, porque era uma época meio esquisita mesmo, né? Os investimentos em educação eram muito pequenos e a mudança estava começando, a gente ainda estava naquela realidade do governo militar, que teve coisas interessantes, mas a grosso modo não era bom, não. Era uma ditadura, né? Do lado direito é uma carta, se vocês conseguirem enxergar, tá meio pequeno, mas ela é escrita com uma régua, que foi uma senhora que escreveu com a biografia do patrono da escola, que era o Simeone. Essa mulher era a mulher dele. Ele já tinha morrido há muitos anos. E por que esse negócio está aí? Porque o diretor da escola me desafiou, falou, você não sabe nem quem é o Simeone, como é que você quer falar em nome do Simeone? Tal. Eu falei, bom, não sei agora, mas vou saber. Aí eu fui atrás da família, na época não tinha internet, né? Tinha que ir atrás na caminhada mesmo, lista telefônica e tal. E eu descobri a família do cara. E, me relaciono até hoje com tataraneto do Simeone, do patrono da escola, que chama Luiz Simeone também, igual o tataravô dele. E esse é o envelope aí da dona Miriam que mandou para mim com a biografia do Luiz Simeone Sobrinho, que foi um cara bem interessante, foi um dos fundadores de um colégio tradicional aqui de São Paulo, chamado Jesus Maria José. Ele teve uma das primeiras cervejarias em São Paulo, que era a garrafa da cerveja era tampada com uma bolinha de gude e um tipo de cera. Eu nunca pude imaginar que a coisa era desse jeito, né? E tive a oportunidade de tomar conhecimento disso. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, daí começou a minha militância e participação em tudo que eu podia participar. Começou no Grêmio Estudantil. E desde então, eu milito politicamente aonde tem espaço. Seja na escola do meu bairro, seja na subprefeitura, seja em conselhos, tem o conselho participativo, conselho de meio ambiente e cultura de paz, seja em partido político, qualquer coisa. Então, essa foto aí é de um programa de televisão da TV Assembleia, que eu participei com esse cara que está do meu lado, é o Jorge Eduardo Rubens, que é um escritor e um grande advogado, a gente discutindo política urbana aqui para a cidade de São Paulo, que é uma coisa grave aqui, que a gente em algum momento pode falar mais sobre isso, mas é um negócio complicado e é o que faz a periferia ser pobre e o pobre ser cada vez mais pobre, né? Então a gente teve a oportunidade de participar disso. Pode passar para o próximo, por favor? Depois desse debate, eu fui convidado pelo deputado Carlos Janazzi, que é esse cara do lado esquerdo, a fazer uma conversa um pouco mais profunda sobre o tema, e só eu e ele, porque eu cheguei a participar de discussões sobre política urbana de vários bairros, né? A política urbana determina o quê? Para vocês entenderem. Tem uma lei que chama Plano Diretor Estratégico. Cada cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter. E lá diz onde pode ter escola, onde pode ter casa, onde pode ter prédio, onde pode ter rua com tráfego forte, coisa do tipo. Então, é uma lei que determina o jeito que a gente vai viver, se vai viver bem ou mal, se vai viver com espaço ou tudo amontoado e coisa e tal. E aí é onde o poder econômico leva vantagem e o povo, que somos nós, quebra a cara. Então, se a gente não estiver perto participando, é muito ruim. E aí foi um evento para a gente discutir isso, a gente falou lá 1h30 sobre esse assunto. Pode passar para o próximo. Aí é um encontro que a gente teve num partido político que eu fui filiado, com o Carlos Janazzi e a ex-senadora Heloísa Helena. E a gente discutindo uma série de coisas também no âmbito político e com o objetivo de construir legislação com participação do povo.
Pode passar para o próximo. Esse cara aí do meu lado é o professor João Whittaker Ferreira. Ele é filho de um outro cara bem interessante chamado Chico Whittaker. Se vocês puderem pesquisar depois, vocês vão gostar. Ele é um grande urbanista, é um professor livre-docente da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. E a gente fez um debate lá na USP sobre urbanismo, sobre política urbana, que é tudo isso que eu falei, né? Onde as pessoas devem morar, como devem morar, questão da falta de habitação. E assim, para mim foi uma honra poder discutir de igual para igual para um cara que não é igual a mim, é muito superior, né? Na verdade, eu estava lá com mais perguntas do que respostas. E ele, quando eu comecei a estudar esse assunto, ele já era professor da USP de urbanismo. Pode passar para o próximo, por favor. Aí a gente está, esse do lado esquerdo é o deputado Carlos Gianazzi, e do lado direito dele é o ministro Carlos Aires Brito. O ministro Carlos Aires Brito, ele foi o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que hoje a gente, Supremo Tribunal Federal, que hoje a gente vê muito aí na questão da CPI, ele era o presidente do Supremo, né, e muitas vezes na CPI citam o Supremo. O que é o Supremo? O Supremo é a última instância legal do país. Assim, você começa num tribunal de primeira instância, vai para a segunda e vai para o Supremo. Esse é o último nível da magistratura. É o cara que, como é que eu posso dizer de uma forma clara? É o juiz mais importante da federação, o juiz mais importante do país. Era esse cara na época, que ele era o presidente do Supremo, Carlos Aires Brito. Mas o que eu estava fazendo aí, né? A gente estava discutindo uma legislação velha, que começou na ditadura militar, que era a Ordem dos Músicos do Brasil. Ordem quer dizer o quê? É uma ordem normativa, é uma ordem que estabelece regras para você ter a sua profissão. Só que isso só serve para quem oferece risco para alguém. O músico não oferece risco para ninguém. Então a Ordem dos Músicos do Brasil, na verdade, só arbitrava sobre a atividade do músico e tomava dinheiro da gente. Esse cara aí acabou com isso. E acabou com isso porque a gente se organizou e bateu o pé até chegar na mão dele e ele falar, não precisa mais. E hoje a gente não precisa mais se submeter a essa ordem normativa, porque a gente se organizou e brigou para chegar lá. Pode passar para o próximo, por favor? Aí eu coloquei só a título de curiosidade, né? Se alguém estiver acompanhando a CPI, o vice-presidente da CPI é o senador Randolfo Rodrigues, que é esse cara que está do lado direito aí da foto. Ele é um sujeito fora de série, assim, é um cara que conhece muito de meio ambiente, conhece muito de política urbana também. Ele é um senador do Amapá, de um estado muito pequeno, mas ele é super engajado e ele está aí brigando feio para apurar essas aberrações aí que tem na questão da vacinação, desvio de verba e tentativa de ludibriar a população, né? Todo mundo sabe que a coisa está feia, a gente ficou aí sem aula, sem poder se ver, e quase 600 mil pessoas já morreram, né? Pode ir para o próximo? Bom, aí voltando para a música, né? Aquilo que eu falei é militância, né? É onde eu atuei como militante, buscando os direitos que eu acho que todo mundo deve brigar por eles. E aí está a minha questão profissional, minha escolha profissional. Eu escolhi ser músico. Acabei virando músico e depois profissional de áudio. O que faz profissional de áudio? É o cara que grava a música. Então, hoje eu sou profissional de áudio e músico. No final dos anos 80, eu tive uma banda e a gente batalhou um bocado para poder tocar e participar de grandes festivais. E a gente participou de um grande festival no sul de Minas que chama Rock na Rua, na cidade de Caxambu, que é do Circuito das Águas. E essa revista, na época, era uma revista muito importante. A foto lá à direita é a capa da revista, que chama Bis. Chamava, não sei nem se tem mais. Mas hoje não se usa mais revista, né? As pessoas não têm mais o hábito de ler revista. E saiu uma matéria com todas as bandas que tocaram lá. Uma delas foi a banda que eu tocava, que tá aí. Então, essa foto de cima, eu tô no meio dessa bagunça aí, que não deve dar para enxergar muito bem, porque a foto tá pequenininha. Do lado direito da foto da esquerda é o Luiz Thunderbird, que depois foi VJ da MTV e virou um cara importante assim, na questão da música pop no Brasil. Era um amigo nosso, né? Era um cara do nosso convívio e depois teve um problema muito sério com drogas e agora está meio apagado. Talvez alguns de vocês que são mais novos não conheçam. Mas é um cara muito interessante, um cara que se formou em odontologia e foi para música. E acabou se dando muito bem como VJ, né, na MTV. Pode passar para a próxima? Tá aí. Isso é uma outra... foi a minha primeira banda importante, assim, né? Essa foto em preto e branco do lado esquerdo embaixo. A gente
tocava e para divulgar não era como hoje, né? Que você faz seu blog, você faz sua página no Facebook. Não tinha nada disso, não tinha internet, né? Nem a internet. Então, assim, para você ser visto por alguém, você tinha que fazer shows, chamar os jornalistas e os jornalistas iam escrever sobre você. Isso ia ser publicado numa revista que saía uma vez por mês. Então, a revista tá... Uma das capas das revistas que a gente saiu foi essa capa do lado direito, e a matéria é o que está do lado esquerdo. É interessante vocês verem que o papel da revista era papel jornal. Então, assim, o meio da música era um meio muito precário. A gente trabalhava com recursos muito precários. Esse negócio que está em cima aí da página é uma fita cassete. Eu acho que a maioria de vocês não conhece. Mas a gente gravava música nisso, que era o meio mais barato para a gente divulgar. E aí a gente mandava pelo correio para as pessoas, né? Era o único jeito de atingir as pessoas. Pode passar para a próxima. Essa aí é a mesma situação. Foi quando a gente lançou um disco e teve o comentário do disco na mesma revista. E tá aí uma matéria maior e tal, numa revista. O disco foi esse disco aqui. Que não sei se vocês sabem o que é um disco de vinil, mas é esse negócio, esse bolachão preto aqui. E na época era o meio. Turminha, vocês estão vendo a apresentação. Se você clicar para fixar na tela do Marcelo, vocês aumentam a tela dele para ver um pouco mais de perto aí o disco e a capa do vinil e a capa do disco que ele estava mostrando aí, tá bom? Então é isso. Isso é um disco de vinil, para quem não conhece. Na época era caro, né, fazer um disco como esse, então o que a gente fazia? A gente fazia uma coisa chamada split album, que era um disco com duas bandas. Então, de um lado é a banda que eu tocava, do outro lado era uma outra banda. Então a gente dividia o custo e fazia um disco com duas bandas. Cada lado do disco tem uma banda. Então era um jeito da gente viabilizar uma coisa que era muito cara pra gente, né? Não era fácil fazer isso. Pode passar para a próxima. Essa daí foi a primeira matéria em revista já com cor, né? Isso daí é 90 e alguma coisa, que 1991. Então, assim, já não era mais papel jornal, já era papel couché, né? Então, dava para pôr foto colorida, essas coisas todas. Eu trouxe umas aqui só para mostrar para vocês como era, né? Assim, vocês sabem o que é revista naturalmente, mas não é usual ter isso hoje em dia, né? A gente assinava isso, era entregue em casa, né? A gente recebia em casa mensalmente a revista, né? E o curioso é que quando eu comecei a tocar, era assim, era papel jornal, tá vendo? Tinha quadrinhos junto, uma opção de coisas. Então a revista era muito caro fazer uma, então fazia com papel jornal para poder viabilizar o negócio da editora, né? Pode passar para o próximo. Essa foi uma banda que eu toquei de música instrumental, com uns amigos muito queridos. Aí eles são caras que já têm projeção internacional. O Denis Salgado é um cara que tem muita visibilidade em mídia social e já conseguiu fazer trabalhos com outras bandas internacionais. A gente tocou há 2 anos juntos, só música instrumental, né? A gente gravou um disco, já é um CD, né? Que é esse CDzinho aqui. E continuamos amigos, a gente se vê sempre. Não na pandemia, mas isso daí acho que 2004 ou 2005, a gente já é amigo desde 98 e continuamos juntos. Pode passar para o próximo. Essa é a banda que eu toco hoje, que chama Asfixia Social, que é uma banda que a gente costuma dizer que não tem um estilo definido, é uma banda esquizofrênica, né? A gente toca rock, reggae, ska, o vocal é hip hop, só que tem melodias no meio também, é tudo misturado. Esse banner é de um festival que a gente teve a oportunidade de tocar em 2019, chama Rebellion, é o maior festival de punk do mundo. Ele acontece numa cidade chamada Blackpool, na Inglaterra, que é do lado de Liverpool, que é a cidade dos Beatles, né? Pool, toda cidade que tem o nome Pool, no final é litoral, né? Que é pool, piscina, né? Então, esse festival era em Blackpool. A gente estava agendado para tocar o ano passado, foi cancelado, e a gente estava agendado para esse ano também foi cancelado. Esse é o banner desse ano, mas foi cancelado por causa da pandemia, então, por motivos óbvios, a gente não vai tocar lá esse ano também. Deus queira que o ano que vem a gente possa, né? Pode passar? Essas aí são algumas fotos da primeira turnê europeia que a gente fez. As duas de cima são na Inglaterra,
Essa do lado esquerdo, em cima, é um bar chamado Star and Gartner. Esse bar tem mais de 120 anos. Ele já tocou um monte de gente que ficou famosa depois. Espero que dê sorte para mim, um dia eu fique, mas até agora não. Mas é um bar maravilhoso, é um prédio do século XIX, é muito grande, apesar da gente estar só na frente dele, ele faz esquina, né? E você toca no último andar, coisa que aqui no Brasil é incomum, né? Lá você sobe escada para tocar, é engraçado. Do lado é uma estação de trem em Manchester, uma cidade na Inglaterra. Do lado esquerdo, embaixo, é em Paris. A gente não tocou lá, a gente só passou por lá, mas fizemos uma entrevista. E do lado direito, em Portugal, a gente tocou num lugar chamado Corroios, lá, que é um bar muito frequentado pelo pessoal que gosta de punk rock, rock and roll, hip hop. Pode passar para o próximo, por favor. Isso daí eu coloquei por uma razão diferente. Aí eu tô, sei lá, 25 anos mais novo. Isso daí foi uma gravação aqui no estúdio onde eu tô, que chama Top Noise, o estúdio que eu fundei. E essa é a gravação de um grupo chamado Moleque de Rua. Esse grupo é aqui do bairro mesmo, aqui da Zona Sul de São Paulo. É um grupo que foi criado por esse barbudo aí, que está do lado esquerdo superior, chama Duda. É um grupo de percussão de sucata. Eles fazem percussão com lata, ferro, e criaram um grupo musical que teve relevância internacional. E essas fotos aí são da gravação do terceiro disco deles, que eu fui o produtor. Então eu ajudei a construir o terceiro disco e a partir disso eles puderam voltar para a Europa fazer turnê e tiveram uma carreira ainda bastante grande depois desse disco, né? Foi um prazer enorme. Esses meninos aí estão tudo cavalão já, né? Aí eles tinham, sei lá, 14. O Everton, que está do lado direito comigo aí, ele tinha 10, se não me engano. Hoje ele já tem família, tem filhos, né? Então, assim, foi uma oportunidade grande, né? Que a vida me deu de conhecer esse pessoal aí e poder gravar. Pode passar para o próximo. Aí eu pus algumas fotos de alguns caras que eu tive a oportunidade de gravar só para... Eu procurei, mas na hora que a gente precisa, a gente não acha todas, né? Essa do lado esquerdo aí é o Benegão, que era do Planet Hemp, não sei se vocês conhecem. No meio é a Alessi Brandão, que é sambista, grande sambista, deputado estadual também, uma pessoa fantástica. O dia que ela esteve aí comigo, a gente ficou uma tarde inteira ouvindo ela, eu e o outro técnico aqui, que tem história demais para contar, sabe? Muita coisa legal. Embaixo é o pessoal daquela banda de música instrumental com o Sérgio Dias Batista, que é o segundo do meu lado aí, é o que está do meu lado direito. Sérgio Dias Batista, para quem não sabe, era o guitarrista e cantor dos Mutantes, né? Os Mutantes eram uma banda de rock que tinha a Rita Lee, o Sérgio Dias, o irmão, foi uma referência, né, no final dos anos 60, começo dos 70. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, né? Isso é um privilégio, né? Pode passar para a próxima. Outra coisa que eu faço, pessoal, profissionalmente, né, é dublagem, porque assim, os estúdios de gravação passaram a ter menos importância a partir dos anos 90, por quê? Porque hoje em dia você consegue gravar em casa uma porção de coisas, né? Você tem o home studio, o estúdio caseiro, né? O estúdio doméstico. Aí eu ampliei, ao invés de ficar só com gravação de bandas e artistas, eu passei a gravar dublagem, que é uma coisa que não acaba, né? Pelo menos por enquanto. Todo mundo vê filme dublado. Raramente as pessoas vêem legendado. Também faço legendas. Mas, assim, a gente teve a oportunidade de começar nisso e estamos já há 15 anos trabalhando com dublagem. Eu coloquei isso daí, que foi o diretor que trabalhava comigo que fez. Era uma série chamada Little Less Pet Shop, é uma série de bonequinhos, assim, bichinhos. Eu coloquei para vocês verem assim, o personagem, o dublador e o diretor. Assim, do lado esquerdo está o dublador abraçado com o diretor. O diretor é o cara como diretor de teatro, ele vai dizer como tem que ser. O dublador fala, tudo bem? Ele fala, não, tem que ser tudo bem. Assim, ele vai dirigindo a locução do dublador, como o cara tem que falar, como é que ele tem que interpretar, se é baixinho, se é alto, se é gritado. Esse cara do lado esquerdo, o que está de preto, é o diretor, chama Wellington Lima, é um cara muito qualificado. Quem está com ele é o Glauco Marques. Aí eu coloquei os personagens e a pessoa que faz. É interessante olhar para o personagem e a cara do dublador, porque não parece nem de longe, né? Assim, você nunca imagina que aquela voz sai de uma pessoa como essa. Então eu quis colocar aí para vocês verem a cara dos dubladores, né?
cada quadradinho tem o bonequinho e o cara que faz a voz. O cara que está em todas aí é o diretor, que adora aparecer em fotografia. Pode passar para a próxima, por favor. Aí uma série que acho que vocês conhecem, chama NCIS, tem várias, né? Tem Los Angeles, Miami. Eu fiz a série em Nova Orleans. Eu fiz as 4 primeiras temporadas. Aí eu pus 2 personagens aí para vocês fazerem o mesmo exercício, olhar para a cara do personagem, olhar para o dublador para ver que realmente são bem diferentes, né? Assim, a referência é vocálica, né? É sonora, né? Então é bem interessante você ver o cara que tem a voz e o cara que foi dublado. Pode passar para a próxima. Isso aí foi uma outra série que passou na Globo há um tempo atrás, chama Under the Dome. Acho que em português ficou o Domo, né? Aí também tem os dubladores, né, dos personagens. Eu não me lembro exatamente que personagens elas faziam. Na foto da direita dá para ver a personagem, na da esquerda não. Mas assim, é só para vocês terem uma noção do que a gente faz aqui, né? Pode passar para a próxima? Esse é o último slide. Eu coloquei aí, na verdade, para dizer para vocês o seguinte. Aquela moçada que vocês viram lá na primeira foto, parte deles está aí, ó, no ano de 2007, que a gente conseguiu fazer uma reunião com um número razoável de ex-alunos do Simeone, né? A gente se fala até hoje, mas assim, pelo menos metade aí não mora mais no Brasil, né? Tá fora do país. E outros moram em outras cidades, né? Eu gosto de mostrar pelo seguinte, né? Eu me tornei isso aí que eu estou dizendo para vocês, mas nessa foto vocês tem um japonês do lado esquerdo, ele é professor de medicina veterinária na Universidade de Pequim. Ele também estudou em escola pública, né? A moça que está do lado dele se formou em matemática na USP. É uma especialista em matemática. Do lado, essa que está perto de mim é a Delza. A Delza era editora de conteúdo da editora Globo, que é uma grande editora, que é do Grupo Globo, né? Esse cara de preto sentado à frente é publicitário. Do lado esquerdo dele está o Lopes, que é fisioterapeuta. Atrás do Lopes está a Adriana, que a gente chamava de Rochinha. Ela virou economista e ela foi diretora de um banco holandês chamado Rabobank. Ela é uma grande economista. Hoje é uma pessoa extremamente importante nessa área de investimentos, né? Do lado dela tem a Aninha, que a gente chamava de Aninha, mas na verdade o nome dela é Sandra, não é Aninha. Ela também trabalhou na Editora Globo, mas hoje ela se casou e foi morar nos Estados Unidos. Eu não tenho mais notícia. Enfim, a gente tem contato via rede social, de vez em quando dá os parabéns de aniversário e coisa e tal, mas assim, somos pessoas que ainda temos uma relação de amizade e nos respeitamos muito porque a gente se ajudou muito para chegar onde está. Quando eu era moleque, eu ajudava o pessoal em inglês, história, geografia, que eu tenho facilidade, e aquela moça ali que virou economista me ensinou tudo que eu sei e soube para sair da escola em matemática, física, química, biologia, porque ela era fera nisso. Então, eu acho que esse jeito de viver ainda funciona hoje. Um ajuda o outro na escola, porque você vai ter facilidade para uma coisa, mas não vai ter para outra. Às vezes o cara que é bom de matemática é um desastre em história, e vice-versa. Então, eu queria mostrar isso para vocês, porque, além de tudo, sobra a amizade, que é um negócio que tem um valor enorme, e o respeito, né? Porque você admira os teus contemporâneos, né? As pessoas que tiveram com você durante a tua trajetória, né? É isso, gente. A última coisa que eu queria mostrar aqui é o último material da minha banda, né? Que é um disco, mas na verdade não é um disco, é um livro-disco, né? Ele é um livrinho que tem um disco dentro. Esse livro foi todo feito dentro de escola pública. Ele tem ilustrações feitas por alunos de escola pública, como vocês. Só que são os pequenininhos, né? Então eles ilustraram todo o livro. A gente fez isso porque a gente queria um suporte maior para as letras, né? Que a pessoa pudesse ler a letra sem dificuldade. Então, ao invés de fazer uma capinha só, a gente fez um livro com o CD dentro. Beleza? Eu tentei ser bem rápido, para caso vocês queiram falar alguma coisa e perguntar alguma coisa, a gente possa conversar, que é o que vale mais, né? Gente falando para vocês tem um monte o tempo todo. Beleza, Marcelo, muito legal aí. Histórias. Vou abrir aqui, turminha.
que vai fazer as perguntas, naquela regra que a gente coloca, né? Dá uma levantada na mão, vai criar uma lista aqui para a gente, e aí a gente vai chamando vocês para fazer as perguntas na ordem da lista, tá bom? Deixa o chat agora para um pouquinho de lado e faz a perguntinha aí com a ideia. Tá, mano. Aqui, Marcelo, no chat, as crianças estão colocando alguns comentários. Uhum. A Nick, ela comenta assim, são vários comentários, assim, se um dia eu puder dublar um personagem animado, eu ficaria muito feliz. Aí aqui diz que você tem uma vida, tem uma vida muito emocionante, que você aproveitou muito bem sua vida, soube aproveitar muito bem sua vida. Tá, vamos de pouquinho em pouquinho aí que a gente não perde ninguém. Olha, para você ser dublador, funciona assim. O primeiro passo é ir para o teatro, aprender a representar. O dublador é um ator que só usa a voz, mas ele é um ator. Então, assim, tem escolas de teatro gratuitas, né? Então, assim, a primeira coisa a fazer é começar a frequentar a escola de teatro, porque é uma... Quem que fechou o microfone? Marcelo, caiu o microfone. Liga o microfone, Marcelo, por favor. Perdão, desliga sozinho. Então, para ser dublador tem que começar fazendo teatro, fazendo teatro. E aí, a partir disso, você aprende a técnica de dublagem, que na verdade é mais o sincronismo, né? Juntar a sua voz com a boquinha do personagem. E se um dia você quiser experimentar, estamos aqui fazendo isso o dia todo. A gente faz com você. Tem uma colega de vocês aí que já fez, que é a Gabriela Lins. Ela já teve a experiência de dublar uma personagem da série Cry Babies. Uma das menininhas choronas lá foi dublada pela Gabriela Lins. E ela fez outras pontas, ela fez no The Walking Dead World Beyond e mais alguma coisa que eu não lembro, mas é da escola de vocês, já tem uma dubladora mirim aí na escola de vocês. Quem sabe teremos outros. A segunda colocação foi sobre a vida boa. Na verdade, para ser boa, ela é difícil. Mas eu diria que todos nós temos temos condição. Temos condição de fazer isso. Não é um bicho de sete cabeças, sabe? Dentro da escola, provavelmente, tem professores brilhantes aí num monte de coisa. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma via de mão dupla aí. O aluno tem que estar interessado no professor e, naturalmente, o professor é interessado no aluno. Eu tive a sorte de ser levado para a política pelo meu professor de física, que percebeu que eu tinha vocação, e ser levado para a música pela minha professora de educação artística, que me via rabiscando carteira. Ela teve o cuidado de observar e falar, pô, esse moleque serve para fazer isso. Vou levar ele lá para experimentar. Talvez dê errado, talvez não. Para mim deu certo. E assim, ainda tenho contato com os meus professores, e às vezes eu me aconselho com eles. Porque o pai, a mãe da gente duram um tempo, depois eles se vão, ou a gente fica longe por alguma razão. Você ter mais gente para te orientar é sempre bom, e o professor depois da família da gente, é o que a gente tem mais próximo. Então, assim, eu falo com tranquilidade, assim, não é para encher a bola de professor, não, que tem professor também que não vale um pneu furado, mas, assim, eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu faço aos meus professores, e eu tenho contato com eles até hoje, e muitas vezes ligo para me aconselhar, porque a experiência de um cara de, sei lá, 15, 20 anos mais velho que você, é uma experiência que você precisa. Você não passou por aquilo. Um cara mais velho passou. E ele vai te dizer, vai lá, não vai desse jeito, tenta assim, tenta assado. E aí você minimiza os teus problemas. Você não passa por problemas porque você foi orientado por alguém que já teve problemas iguais aos teus, né? E, pô, vamos falar uma coisa. A gente passa 11 ou 12 anos na escola, e no caso de vocês são muitas horas por dia. Tem que ser legal, cara. Tem que ser bom. Se for chato, você morreu, cara. Vai ser um inferno. Então, assim, faça ser legal. Se aproxime, pesquise mesmo, vê quem é legal, vê o que você precisa e pergunta. Pô, eu quero ser ator, eu quero ser engenheiro. Vai atrás de quem sabe. Você quer ser engenheiro, você tem que procurar o professor de matemática, o professor de física, e ver quem se afiniza com você, com quem você tem afinidade, e segue adiante.
Vamos ouvir o pessoal aí? Vamos lá. Fofinha levantou a mão, faz a pergunta, Steph. Boa tarde, professores. Boa tarde, Marcelo. Eu, desde pequenininha, sempre gostei de música. Eu sempre ouvi música e eu gosto de cantar bastante. Eu sou muito dividida entre minha carreira pra mim seguir mais pra frente, porque quando eu era pequenininha eu falava que eu queria ser médica, só que com o passar do tempo eu decidi meio que eu quero ser cantora, porque eu gosto de cantar e todo mundo fala com uma voz bonita, mas eu não sei se eu quero seguir esse tipo de carreira. Entendi. E você tá ansioso pra ir pros Estados Unidos tocar de novo com a sua banda? Eu nunca fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa. Eu fui para a Inglaterra, Holanda, Alemanha, República Tcheca, França e Portugal. Mas eu queria ir para os Estados Unidos também. Eu quero ir para quantos lugares me convidar. Eu gostaria muito de levar. Deixa eu ver se eu te explico do jeito que eu sinto. Eu não sou um cara que gosta de viajar. Assim, ai, que legal viajar. Eu acho um saco o aeroporto, pegar avião. Eu acho chato mesmo. Mas assim, quando eu faço uma coisa minha e posso levar para alguém, quanto mais longe essa pessoa tá, mais me interessa. Assim, eu levar a música que eu fiz aqui, no lugar onde eu moro, para um cara na República Tcheca, para mim é a vida. É fantástico. E, e é por isso que eu continuo fazendo. Você falou da dúvida, né, entre medicina e música. Você pode fazer as duas coisas, porque na medicina você vai ter que lidar com coisas exatas no ramo da biologia e da química. A música começa com coisas exatas, porque música é pura matemática. E isso, uma coisa não atrapalha a outra, entendeu? Você pode fazer as duas. E eu digo uma coisa para você: você ser cantora, ser musicista, não só é importante para ser um artista, um performer, né, uma pessoa que vai para o palco mostrar para os outros a arte dela. É importante para a tua vida cotidiana mesmo, sabe? Você fazer com a tua família, cantar com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus amigos, porque a música ela te ensina a trabalhar em grupo, a música te ensina a lidar com as relações matemáticas, a música te ensina a ter equilíbrio, a música te ensina a ouvir o outro. Então, assim, música é para todo mundo, para a vida toda. É uma grande briga que a gente tem, isso eu digo politicamente, para que a música seja uma matéria obrigatória no ambiente de ensino. E não é fácil, porque tem resistência de todo lado. Né? Mas existe uma lei de 2008 que institui a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, feita pelo presidente Lula, se não me engano. Só que ela não foi adiante, né? Porque tem uma série de problemas técnicos, né, de legislação, mas a gente continua brigando por isso, tá bom? Espero que você seja uma médica cantora muito bem-sucedida. Obrigada. Yuri? Oi. Oi, pode fazer sua boa pergunta. tarde para todos. E eu queria fazer uma pergunta aqui que, tipo, durante a sua carreira de música, tá, fazer banda, em algum momento você pensou em desistir, que você não ia mais conseguir, que até hoje você, tipo, pode pensar nisso, ou não, você não teve esse pensamento, você foi com fé e você conseguiu fazer o que você queria. Olha, eu continuo fazendo. Fé é uma palavra importante, assim, independente de religião. Tá? Fé é aquilo que você acredita apesar de todas as outras coisas. Né? Então, eu realmente acredito que música é muito importante para mim e para os outros. Por isso que eu faço música. Talvez você ouça a minha música e nem goste, mas assim, eu mesmo assim vou continuar fazendo. E é assim que eu sigo, né? Tanto na música quanto na militância política. Eu faço porque é importante para mim e eu acredito que é importante para os outros. Então eu não paro. Assim, desistir não é um pensamento, entende? Muitas vezes a gente recua, faz menos intensamente. Por exemplo, nessa trajetória toda, teve momentos que eu não estava fazendo música, eu estava trabalhando no comércio do meu pai, porque meu pai ficou doente. Então eu passei 13 anos gerenciando um restaurante que era do meu pai. E não foi uma opção minha, foi porque meu pai ficou doente e eu fui trabalhar no lugar dele. Mas eu voltei.
E eu, assim, para um músico que faz a música que eu faço, eu já sou um cara velho. Mas eu não penso em parar por causa disso. Assim, enquanto eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer independente do resultado financeiro, entendeu? Porque para mim é importante pensar uma coisa e realizar a coisa. Né? Em qualquer coisa. Seja na política, seja na música, seja dentro da empresa que eu trabalho, que é uma empresa de dublagem. Eu demorei 5 anos para fazer dublagem, porque eu pesquisei, até me tornar capaz de fazer. Porque demora, você tem que ter consciência, porque senão você vai começar e vai dar errado. Música é igual, comércio é igual, política é igual. A gente precisa conhecimento, a gente precisa estudar, perguntar para quem sabe mais, né? E para isso o professor é uma beleza, porque ele sabe mais mesmo, né? Jorge César. Oi, Olá. tarde. O meu não é bem uma pergunta, mas, tipo, é um negócio que eu quero falar. Que é, tipo, mais ou menos que eu sempre fui meio quieto na escola e essas coisas. Eu nunca conversei tanto, eu sempre fui tímido. E aí, tipo, na pandemia, os amigos acabaram, tipo, eu e meus amigos acabamos começando a assistir live de RPG e essas coisas. Aí a gente começou a jogar. Isso fez eu perceber que, tipo, uma das coisas que eu gosto mais ou menos de fazer é, tipo, atuar como personagem mesmo. Uhum. E aí um dos meus sonhos, mais ou menos, é juntar essas duas coisas que eu gosto, que é, tipo, que eu quero ser criador de jogos e também, tipo, aprender a atuar melhor, essas coisas, e ser, tipo, até mesmo dublar algum personagem. Minha ideia é mais ou menos conseguir criar o jogo do RPG que a gente jogou e conseguir dublar o meu personagem. Que eu era o único que realmente fazia, tipo, outra voz, que minha voz é assim e o dele é assim, é tipo, é uma voz mais, é diferente. Eu não sei muito bem falar como é. Chama voz caricata isso. É uma voz que não é a sua voz, mas você criou. Sim. Legal. Cara, você tem toda a condição de fazer. Praticar. Você pega um texto e põe um desenho que você goste, um game que você gosta, abaixa o volume e tenta pôr a voz em cima. Começa assim. Procura um teatro para você participar. Tem um monte de grupo de teatro que não paga nada para participar. Ou melhor ainda, assim, vocês têm uma escola enorme com um monte de gente, monte um grupo de teatro, monte um grupo para fazer discussão de RPG, monte um grupo para fazer discussão sobre dublagem. Vocês têm Grêmio aí na escola? Sim. Temos sim. Temos Então. Grêmio. É que, na verdade, com essa pandemia, né, as coisas se complicaram muito, porque aqui nós temos o clube, né, que funciona também dentro da escola, e seria os grupos de alunos trabalhando, né, juntos. Mas com essa pandemia, né, as coisas acabam que não acontecendo. Né? Então, daí iria com certeza sair grandes coisas, né? Quem é o presidente do Grêmio aí? O presidente está aqui, gente, online? É a Manu? É a Manu. Quem que é? É a Manu, né? Ela está aqui? Não. Tá. Não tá. Mas quem é do Grêmio que está aqui presente hoje? Quem faz parte do Grêmio? A Letícia Rangel tá aí? Tá. É o Bruno? O Bruno está aqui, ele é do Grêmio. Quem mais está? Gabriela Lins. Gabriela Lins. E a Emily. Então, assim, encham o saco da Gabriela Lins e da Emily Lins para elas fazerem essas atividades aí, que elas não estão fazendo muita atividade em casa, não. Então, pode puxar a orelha dela. Emily, não tá o mesmo, viu? Elas vão isso fazer. aí.
elas vão fazer um grupo de discussão aí sobre teatro e RPG e vocês começam por aí, tá bom? Porque é assim que funciona, gente. É assim que Isso aí, funciona. nós vamos cobrar, viu, Marcelo? Cobre. Eu vou cobrar também. Fica Tá tranquilo. bom, combinado. Mas começa por aí. Vocês podem montar um grupo de teatro na escola, vocês podem montar grupos de discussão sobre RPG e tudo mais. E pode fazer até virtualmente isso, não precisa ser presencial. A hora que tiver tudo normalizado e tudo presencial, naturalmente a gente volta ao normal. Mas, assim, se você vai fazer uma coisa seriamente, vocês vão fazer, inclusive, fora do horário de aula. Vocês vão querer fazer mais e mais e mais e mais. Porque é a vida da gente, não é só, minha obrigação ir para a escola, tirar nota, blá, blá, blá. Isso é o de menos, gente. Assim, se você está curtindo, nota é um detalhe, sabe? Assim, uma coisa que vocês têm que ficar obcecados, em falar outra língua. Hoje, se não falar inglês, dançou, cara. O mundo fica menor. Então, você tem que aprender a falar inglês. E é um negócio, se na escola não está o suficiente, vocês têm que ajudar o professor, sabe? Leva recurso, faz atividades a mais para falar. Porque é muito legal quando você está falando medianamente, já consegue falar com um gringo. O prazer é enorme, sabe? Você vai ter uma experiência que você não teve ainda. Então, assim, ajuda o professor, cobra do professor, passa para mim, vamos fazer uma atividade, para vocês irem adiante, porque, assim, viver no Brasil não é fácil, sabe? Vocês estão na escola pública, eu estudei escola pública, a gente não é rico, a gente está longe disso. Então, a gente tem que se ajudar, a gente tem que criar os recursos para a gente avançar. Ninguém vai dar para a gente, pessoal. Ninguém vai dar de mão beijada. O que vocês têm são os professores, a estrutura da escola e a família. Assim, o Estado no Brasil ele não é organizado para dar boi para pobre. Tem que ter isso em mente, tá? Tem que ficar claro. Assim, vocês têm que construir o caminho. Não vão dar para vocês. Não acreditem nisso. Nós temos uma pergunta aqui do Nick. Teve pessoas que ficaram contra a sua carreira musical, Marcelo? Não. Eu sei que tem família que rechaça isso. Mas não. Assim, na minha família aconteceu o seguinte: minha mãe sempre gostou do que eu escolhia. Então ela acabava apoiando. E o meu pai não entendia nada disso. Apesar do meu pai tocava gaita, mas assim, ele não entendia nada da música como um negócio. Ele falava, não posso te ajudar, mas segue adiante. Assim, ele nunca se opôs a isso. Eu sei que tem um monte de família que as pessoas não gostam, às vezes, da escolha do filho. Mas aí eu diria que você tem que construir um inferno na sua casa, porque o que você quer é a sua meta, é o seu objetivo. E você tem que convencer os seus pais, os teus próximos, de que é importante para você. Quem sabe o que é importante para você é você mesmo. Então você tem que convencer os outros de que isso é importante para você. A tarefa é sua. É isso aí. O Rodrigo Herrero, com qual músico você mais gostou de tocar? De tocar eu gostei e gosto muito de tocar com um amigo chamado Denis Salgado. Ele não é um cara famoso, que é um guitarrista fantástico. Assim. Agora, de gente famosa que eu trabalhei junto, eu gravei muito samba. Vocês são mais novinhos, talvez vocês não conheçam bem, mas nos anos 90 eu gravei praticamente todos os grupos de pagode que fizeram sucesso. E eu gostei muito de trabalhar com um grupo chamado Arte Popular. Sobretudo o produtor musical deles, que é o Jefferson Caetano, é um contrabaixista e violinista. Esse cara é praticamente um irmão para mim, assim, é um cara que me ensinou muita coisa e a gente tem uma afinidade muito grande. Então, talvez o Denis Salgado e o Jefferson Caetano foram as pessoas mais importantes para mim, assim, e que eu tive mais prazer em estar junto. E o artista próximo deles foi o Arte Popular, né? O Arte Popular é um grupo de samba, que eu não sei se vocês conhecem, porque eu não acompanho muito o mercado pop, mas foi um grupo que fez muito sucesso. Foi muito importante para o samba no país. Nossa, a arte popular é incrível, né? Eu gosto bastante. Nossa, demais. A Nick, ela está participando bastante aqui, então ela fez outra pergunta para você, e ela diz assim, você tinha ou tem um cantor favorito que te inspirou muito, você na sua carreira? Putz, eu não tenho eu tenho um monte, porque eu comecei ouvindo música moleque. Eu fui criado pela minha avó no interior de Minas Gerais. Então, onde eu morava não tinha luz. A gente ligava um rádio, a válvula, ligado a uma bateria de caminhão uma vez por semana, que senão acabava a bateria e a gente ficava sem rádio. Então, lá eu ouvia a música caipira.
música de viola caipira, que é uma coisa que hoje, se você falar, a maior parte das pessoas nem conhece. E eu fiquei com aquela referência sonora. Até hoje eu gosto de viola caipira, eu acho um grande som. A partir dali, eu comecei a conviver com os primos, quando eu já tinha 7, 8 anos, e eu ouvia rock and roll no toca-fita do rádio deles, né? Mas eu não sabia nem o nome dos artistas, eu simplesmente gostava. E depois que eu fui me afinizando. Agora, eu sou incapaz de te dizer um. Eu posso te dizer uma dúzia, se você quiser, mas um é difícil. Eu gosto de artistas de estilos muito diferentes. Assim, eu gosto muito de rock. Então, assim, as bandas de rock clássicas, Led Zeppelin, Deep Purple, eu gosto de todas praticamente. Música brasileira, eu gosto muito da música regional, por exemplo, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elomar Figueira Melo, Gilberto Gil, as músicas que têm o sotaque da região que o cara é. Assim, se você ouvir Elomar Figueira Melo, você vai entender como é que é a cultura de base da Bahia. Se você ouvir o Gonzagão, você vai entender como é que é a cultura de base de Pernambuco. Eu acho isso importante, você saber quem você é, de onde você veio. Né? A música do Brasil é muito rica e a gente tem que conhecer, porque assim, dá um prazer imenso você conhecer essa diferença toda. Ou seja, não tenho um que me inspirou, não. Todos me inspiram, muitos me inspiram. E mesmo que eu não gosto, eu faço questão de ouvir. Porque se existe, é porque alguém entendeu que aquilo é o ideal. Entendeu? Cultura, pessoal, assim, eu estudei bastante isso, e cultura a gente estuda assim. Cultura é tudo que a natureza humana é capaz de produzir como manifestação. Então você divide em 3 coisas. Você tem a cultura de massa, que é o que a gente vê na televisão, no rádio, na internet, que é produto, né? Você tem a cultura popular, que é essa que vem da base popular, que é a cultura que tem função. Por exemplo, antigamente o homem do gás passava e não tinha a musiquinha no caminhão. Ele gritava, ó, o gás! Isso é chamado pregão, né? Na feira ainda tem, né? Dona Maria, mulher bonita não paga, mas também não leva. Isso é cultura popular, isso é folclore, isso é tradição. E você tem a cultura erudita, que é o que a gente aprende na escola. Né? Então, assim, tudo isso é importante, cultura é importante, mas a cultura popular, né, da onde saem esses grandes músicos que eu mencionei, é o que a gente realmente tem que mergulhar na nossa cultura popular, a cultura popular do seu povo, da tua família. Pergunta pro pai o que ele ouvia, verifica de onde ele veio, né? Pô, meu pai é baiano. Tá, na Bahia tinha o quê? Né? O que eles faziam lá? O que eles comem lá? O que eles ouvem lá? Como é que eles se comportam lá? Como é que é o sotaque? Né? Isso, para mim, é a coisa mais importante, sabe? É saber de onde você veio para saber para onde você vai. É exatamente o que eu costumo falar para os meus alunos em sala de aula, que o nosso maior aprendizado muita coisa vem das pessoas mais velhas, né? Tirar proveito disso, né? Fundamental. Exatamente. A professora Alessandra Soto quer fazer uma perguntinha para você, professora de História. Ah, que bom. Oi, Marcelo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar você pela apresentação, agradecer, né, você compartilhar, né, todas essas histórias, né, essa sua trajetória cultural, política, superações e por aí, assim, é muito inspirador realmente. Especialmente, né, trazer esse olhar, né, o que foi, né, o impacto da ditadura militar para a área da música e da cultura, né? Então, isso aí é muito rico, é muito, muito bom a gente ter essa visão. E eu queria saber, assim, nesse momento agora, né, pensando então nessa trajetória histórica e também a política também sempre interferindo, né, nesse meio cultural, às vezes parece que a nossa indústria cultural, os nossos artistas estão cada vez mais desprestigiados, né, por conta de tudo que a gente está vivenciando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que está agora e o mercado, né, para esses estudantes que se inspiraram e muitos têm no seu projeto de vida para ir para a área da cultura, né, seja música ou outras, e se você recomenda, né, e quais seriam os caminhos que eles poderiam, né, percorrer para isso. Assim, a gente já ainda deu um panorama assim maravilhoso com relação ao Grêmio, o quanto a gente pode trabalhar aqui para fomentar
tudo isso, a participação, o engajamento, né, dos estudantes, já ter aqui dentro da escola, eu acho que a gente vai dar muita força para esse Grêmio, para que façam isso mesmo. Mas fora disso, né, no aspecto profissional mesmo, era isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, professora. E não me leve a mal chamar de professor a todo mundo, porque é um hábito que vem de moleque. Eu não consigo me dirigir a um professor sem chamar de professor. Não tem jeito. E eu gosto de chamar de professor, porque assim, você entra num tribunal, você tem que chamar o juiz de meritíssimo, e muitas vezes ele não tem mérito nenhum. Então, eu acho que se alguém tem que ser chamado com reverência, é o professor. O resto a gente fala depois. Olha, nunca foi fácil trabalhar na área da arte, né? Assim, não é uma coisa simples. Você tem que ter bom desempenho, saber fazer. Mas, hoje em dia, é muito mais fácil, porque você tem diversos segmentos que não havia antes, né? A gente nunca ouviu dizer, sei lá, 20 anos, não, nem isso, 15 anos atrás, stand-up comedy. Que diabo é isso? Isso não havia. Hoje você pode ser um humorista que faz stand-up comedy e ir para uma festa de aniversário ganhar um cachê para fazer piadas naquela festa. Não havia canal de YouTube. Eu conheço músico que nunca subiu num palco e ganha dinheiro no YouTube. Então, assim, você tem como fazer isso. São ferramentas novas e é um mundo novo. Assim, uma coisa, um apelo que eu faço aos professores é que realmente insistam nessa coisa das crianças terem total domínio das ferramentas digitais. Se a gente não tem equipamento, faça teoricamente. Porque, assim, o garoto aí de 12, 15 anos que não tiver esse tipo de formação, ele vai comer capim daqui para frente, porque a gente vai ter um mundo novo que não contempla mais aquelas profissões que eu tinha quando era moleque. Por exemplo, vou trabalhar de mecânico. Até isso hoje já não é mais uma coisa como era antigamente. Se o cara não tem domínio de tecnologia, de ler um scanner e coisa e tal, não dá. E isso não é diferente na área da cultura, seja do teatro, seja da música, seja das artes plásticas. Hoje o artista plástico faz coisa no computador, e muitas vezes essa obra de arte nem existe, é virtual, né? Então a gente tem que começar a olhar para isso, e eu sugiro que vocês até busquem gente que está lidando com isso com muita intensidade para falar para vocês, do corpo docente, e para a molecada. São linguagens diferentes, mas são linguagens que todos nós estamos precisando, né? Tanto os educadores quanto as crianças. Se eles não tiverem, eles vão se dar muito mal. E os educadores, que são os provedores das crianças, têm que ter esse background para poder passar adiante. A gente vai ter a entrada do 5G aqui no Brasil. Eu lembro quando era moleque, que foi privatizada como é que era o nome daquilo? A companhia de telefonia, Telesp, em São Paulo. E aí eles trouxeram uma tecnologia da Espanha. Pô, não tinha gente para instalar aquela tecnologia, porque ninguém tinha lidado com aquilo. Então a gente passava na rua e tinha o pessoal nos postes falando espanhol. Por suposto, que diabo é isso? Só tem cara falando espanhol em cima do poste, embaixo é português, em cima é espanhol. Por quê? Porque eles tiveram que trazer gente de outros países para fazer esse trabalho. Ou seja, empregos que poderiam ser nossos não foram preenchidos com gente da gente, porque a gente não estava preparado para fazer o trabalho. Isso não pode acontecer mais, sabe? Por exemplo, a Fofinha, ela quer cantar. Legal. Ela deve ter 13, 14 anos. Imagino, ou um pouco menos. 13. Quantos? 13. Se ela não tiver os subsídios para poder cantar, se ela não tiver uma boa base de biologia, ela vai ter dificuldade para ser médica e ela vai ter dificuldade para ser cantora. Então, assim, cabe a nós dar para ela as ferramentas para ela ser cantora, para ela ser médica. Então, assim, é uma tarefa para gente valente. Então, assim, vocês que são professores são realmente sacerdotes. Assim, na minha opinião, o magistério, o professorado é um sacerdócio, sabe? É de gente que dedica a vida mesmo, né? Vocês abrem mão da própria vida para fazer isso. Eu admiro, respeito, mas também cobro e gosto de debater essas questões, porque a gente que é mais velho tem que estar muito qualificado para dar para a molecada o que eles precisam.
né? Nem sempre a gente consegue, mas assim, o nosso máximo é menos do que precisa. A gente precisa dar o máximo o tempo inteiro, né? E você mencionou a questão da ditadura. Eu só queria fazer um parênteses, até para uma historinha aí para a molecada, que a gente está vivendo um momento esquisito, né? E às vezes houve coisa em casa mais esquisita ainda. Então, uma coisa que vocês têm que ter claro na cabeça é o seguinte: eu estudei de 1978 a 1989 na escola pública. Quando eu entrei na escola, a gente fazia 2 filas, uma de homens e uma de mulheres. E você tinha uma formação militar. Era cobrir por um. Você esticava o braço 1 metro, esticava o braço 1 metro. Você tinha que ficar numa distância de 1 metro de cada um. Você era obrigado a cantar o hino na quarta-feira. Eu não estou dizendo que cantar o hino é ruim, nem que disciplina é ruim. Só que você não tinha a alternativa de dizer, não, não quero. Você era obrigado a fazer de uma forma militar. Você tinha que fazer todo o procedimento como o militar fazia, sem ser militar. Eram crianças. Então, assim, isso é uma coisa perigosa. A gente era obrigado a fazer coisas que não gostava. A gente tinha matérias completamente imbecis, que não serviam para absolutamente nada. Por exemplo, uma matéria que a gente tinha chamava EPT, Educação para o Trabalho, que dizia para você que você tem que ser um peão. Mulher tinha que ser secretária ou do lar, e o homem tinha que ser operário. Então, assim, te ensinavam a ser peão. Então, assim, você não podia ter senso crítico, contestar nem nada. Então, assim, o ambiente de ditadura é isso. Então, assim, reflitam, né? Vocês querem isso para a vida de vocês? Tem uma grande possibilidade disso acontecer de novo. Se querem, tá aí a oportunidade. Eu odeio. Então, assim, para mim, quem propõe isso é meu inimigo. São raras as vezes que eu me posiciono assim, mas é assim que é, né? Ou a gente busca 1 milhão de caminhos, ou a gente busca um caminho só. Assim, tem gente querendo propor um caminho. E, assim, e a fofinha, ela quer ser cantora e médica, né? Talvez médica queiram, cantora nem tanto, se esse caminho for tomado, entendeu? Então, assim, a gente tem que discutir isso o tempo inteiro. Eu sei que não é... precisa ter uma metodologia para discutir isso dentro do ambiente escolar, mas vocês precisam discutir entre vocês, alunos, tá? Então, assim, comecem a falar sobre as coisas que estão à volta de vocês. Vamos lá, então. O Nicolas, ele pergunta para você se você tem saudades ou tem ainda interesse de voltar para a política. Eu não saí da política, não. Eu faço política desde que eu tinha 14 anos, eu estou com 50. Assim, eu acho que política é a coisa mais importante da vida de um ser humano. Vou dar um exemplo, pessoal. No Irã, a gente está aqui numa sala, né? Tem professoras mulheres, professores homens, meninas e meninos aqui conversando, e eu, que sou homem. No Irã, não poderíamos fazer isso. Por quê? Porque lá a política não permite que você se dirija a mulheres que não são da sua família dessa forma informal que a gente está fazendo aqui. No Irã, você não tem festinha, todo mundo, e vão pôr funk ali para dançar e bababá. Não pode. Então, a gente tem que olhar para isso com o olhar político. Por que lá não pode? Foram opções políticas. Por que na Arábia Saudita não pode? São opções políticas. Por que aqui pode? São opções políticas. Só que muitas vezes tentam tirar isso da gente. Já aconteceu várias vezes, né? E a gente tem que olhar isso com um olhar político. Então, assim, muitas vezes a gente ouve, né, em casa, política não é legal, não presta, não gosto de política. Política é tudo ladrão. Não é assim. Não é assim. Político é um ser humano como qualquer um outro, sabe? Não é marciano. Você tem o ruim e você tem o bom. Qual é a nossa tarefa como cidadão? Achar o bom e ir atrás dele. E ajudar o cara a viabilizar as coisas que precisam ser viabilizadas. Só que quem diz o que tem que ser viabilizado é a gente. A participação do povo na política é o que torna a política boa. Se o povo vira as costas, você vai ter uma política feita por meia dúzia de caras que tem interesse deles só. Que é o que a gente está vivendo aqui hoje. Então, assim, política é para toda hora. E sabe onde é que começa a política? No Grêmio. No Grêmio estudantil. É o primeiro espaço político que um jovem tem. Depois você tem centro acadêmico e universidade. Depois você tem associação de bairro. Assim, a escola é toda a política. Você tem a associação de pais e mestres. Ali os gestores, professores e pais vão deliberar o que vai ser feito com verba pública. Vão discutir os assuntos, o que está precisando na escola.
Pô, a gente vai usar, eu não sei que verbas tem hoje, mas a gente vai usar a verba do FNDE para comprar tal coisa ou tal coisa. Isso é uma discussão de uma agremiação ali, que é feita por professor, pai e gestor. Você tem acho que ainda tem o conselho de escola, né, que tem um outro caráter, e você tem o Grêmio Estudantil, que é o grupo de jovens, de alunos que vão politicamente intervir dentro do ambiente escolar. Assim, o que o aluno acha que precisa ter que não tem? O que o aluno acha que tem que tá ruim? Né? Tudo isso precisa ser discutido entre os alunos. Achou um consenso? Nunca todo mundo vai concordar, mas o consenso é aquilo que todo mundo concorda. O dissenso, o que se faz politicamente? Deixa para depois, porque a gente vai amadurecer a discussão, a gente vai estudar mais. Mas o consenso você leva depois para o gestor, para a diretora, para a coordenadora, e conversa. Pô, e se tivesse isso, não seria legal? Vamos tentar tal coisa? Então é importante saber que política não é coisa ruim. E é na escola que começa a fazer política. Professor Júnior de matemática. Beleza. O que eu ia te perguntar é assim, você falou aí, mostrou os vinis para eles, né? As fitas cassetes e tal. E uma coisa que a gente tem hoje é que as mudanças, elas são muito rápidas. E coisas que antes eram muito importantes, em pouquíssimo tempo ela já não serve para nada, né? A gente pega uma fita, em questão de 5, 10 anos, já não tem a necessidade delas, né? Ou como foi um disquete de computador ou algo. Então, existe uma evolução muito rápida para isso. E, igual você falou, às vezes a gente não fica preparado para isso, como foi essa questão das linhas telefônicas e tal. Essa questão de estúdio, igual você falou aí, de gravação, o que antigamente era um negócio extremamente caro para se gravar uma demo, um CD, ou uma música em si, né, no todo, era um valor muito alto. E hoje, como você disse, cada um tem o seu, basicamente, cada um faz a sua própria música. Você, como essa ideia do estúdio, você acha que essa evolução, provavelmente tecnológica, que permite essa mudança, foi ruim, porque você, de repente, teve que achar outras áreas, ou outro meio para fazer dinheiro daquilo? Ou isso é bom porque te abre um horizonte para outras áreas especificamente? Eu não vou nem usar ruim ou bom. É factível, ou seja, está acontecendo. Assim, se eu achar ruim, não muda nada. Se eu achar bom, continua não mudando nada. Então, assim, fatos são fatos, né? A tecnologia evolui e você se adapta a ela. Quando eu era moleque, eu fiz datilografia. Eu aprendi a digitar numa máquina de datilografia. Se você pegar a Fofinha, vou perguntar, Fofinha, você sabe o que é uma máquina de datilografar? É uma máquina em que antigamente você escrevia nela com mexia aqueles botãozinhos e você me colocava no papel? É isso aí, e já tinha uma impressora instantânea, né? Já saía tudo impresso. Então, são coisas que ficaram no passado. Ninguém fala, vou comprar uma máquina de datilografar hoje, né? Ela tem memória do que ela tomou conhecimento, mas não é uma coisa que hoje é usual. A mesma coisa, o telefone fixo já está virando uma coisa meio penduricalho, né? As operadoras tentam te empurrar para pagar mais R$20, mas muitas vezes, se você pode, você fala, não quero, porque não precisa. Você tem o telefone pessoal que está com você 24 horas por dia. Até demais, né? Enche o saco. Mas o que eu acho que importante da tua pergunta é o seguinte, eu acho que a premissa é, como é que a gente se comporta diante disso? É inevitável a evolução tecnológica. Tem um lado comercial, que a gente precisa aprender a distinguir, isso me serve ou não, que muitas vezes o cara quer te vender um negócio para cortar a unha do dedo medido do pé, e isso faz através de Bluetooth. Você não precisa disso. Mas tem coisas que vão virar ferramentas comuns a todos os habitantes do planeta. Você tem que aprender a respeito disso. Goste ou não tem jeito. Então não é nenhuma coisa... É bom, naturalmente. Você tem uma restrição, você vai arrumar um atalho, você vai pular a restrição. É bom porque você aprende a improvisar, aprende a se superar. Mas eu particularmente não gosto de tudo que a tecnologia oferece. Eu acho um saco falar pelo WhatsApp, por exemplo. Eu prefiro falar com as pessoas. Mas hoje em dia, tem gente que só fala pelo WhatsApp.
ou só fala pela social media. E eu acho isso um desastre, cara, porque você vai simplificando a linguagem a um ponto que ela já não comunica mais. Sabe, VCTB vai lá. Você também vai lá. E vai simplificando, e vai simplificando, e vai simplificando. Chega a um ponto que a essência do raciocínio se perde. Né? Eu vejo, tem uns alunos aí que eu convivo bastante, né? A Gabriela, a Emily, assim, elas falam tão rápido que eu, às vezes, preciso pedir para parar. Para, vai devagar, não estou entendendo nada. Por quê? Porque se habituam a falar de uma forma que é a lógica da social media, do WhatsApp, que é rápido, é rápido, 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 rápido. Eu tenho que ver 1 milhão de posts aqui, então tem que fazer rápido. Agora no WhatsApp você consegue acelerar a velocidade da voz do cara que gravou. Cara, nós somos seres humanos, a gente não vai, sabe, a tua capacidade de receber o áudio pelo ouvido, ela continua igual a do cara lá no século XIX. Sabe? Não adianta você querer tirar coisas da gente que não podem ser tiradas, sabe? Então, assim, tem que ter essa visão crítica sobre a tecnologia. Agora, brigar com a tecnologia não dá. Você tem que se adaptar a ela da tua forma, né? Então, assim, no caso dos estúdios foi isso. Eu tive que achar um outro mercado para trabalhar com estúdio, porque eu gosto de áudio, eu gosto de engenharia de áudio, eu trabalho com isso há muito tempo. Se eu quisesse continuar trabalhando igual eu trabalhava há 15, 20 anos atrás, eu já não poderia mais, não conseguiria mais viver disso. Então você tem que estar sempre olhando o mercado, como é que está, né? Aonde eu vou conseguir sobreviver. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Vamos ver se tem aqui, acho que a última perguntinha aqui para você, para a gente, antes de encerrar. A Nick, de novo, ela perguntou se você gostou da sua trajetória como dublador. Eu não sou dublador, eu sou coordenador do estúdio de dublagem, né? Eu coordeno toda a operação. Então, só para vocês saberem como funciona. O filme é feito no país de origem, Estados Unidos, Europa e tal. Ele chega aqui num idioma estrangeiro, então ele está dublado em inglês. Ele está gravado em inglês. Você vai passar para o seu idioma. Então, você pega um texto escrito e o filme. Você manda esse texto e o filme para um tradutor, que vai traduzir e adaptar aquele texto. Porque se você simplesmente traduzir, não cabe na boca de quem vai dublar. Então, você tem que adaptar para a boca de quem vai dublar. Depois de traduzido, você manda para um diretor de dublagem, que é o cara que vai escolher as vozes que vão ser usadas. Aí o diretor escolhe o elenco todo, e aí sim vem para dentro do estúdio para gravar tudo isso. E dentro do estúdio você grava, num estúdio como esse que eu estou aqui, que eu posso dar uma virada aqui para vocês verem. O diretor fica junto com o técnico, que vai fazer a operação, e o dublador fica dentro de uma outra cabine, onde vai ser gravado o trabalho todo. Hoje em dia está sendo feito online isso, a gente faz tudo pela internet, por causa da pandemia. E no final você mistura a voz nova com aquele áudio velho, né, com o que já tinha sido gravado, e muda o idioma original. Então, isso precisa de uma série de cuidados, né? Por exemplo, o diretor artístico tem que ser um cara muito bom. A diretora que trabalha comigo é a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha. Já há mais de 30 anos ela é a voz do Cebolinha. E ela foi coordenadora do maior estúdio de dublagem do Brasil, que era a Alamo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ela hoje aqui. Então, é assim que funciona a operação, né? E eu gosto muito, assim, eu acho que a dublagem tornou possível o povo... A gente tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Mais de 200 milhões de brasileiros. Um percentual muito pequeno fala outra língua. E um percentual pequeno também, lamentavelmente, gosta de ler, né? Sobretudo legenda, né? Então, assim, dublagem é a única ferramenta que a gente tem para tornar possível o consumo dessa peça dramatúrgica pelo nosso povo. Então, eu acho que eu estou num lugar onde eu sou útil para mais gente. Que legal, Marcelo, se você puder dar um giro aí e mostrar para eles o estúdio, Tá. as mesas. Ó, em geral, funciona assim. Eu tenho aqui um sistema de gravação que chama Pro Tools, é o sistema de gravação. Não sei se vai dar para ver, porque a resolução talvez... Você vê que tem um vídeo e tem um gravadorzinho ali, né? Embaixo tem um texto. Dá para ver? Dá para ver o texto? No vídeo, você fala, tá muito embaçado, mas dá para perceber que tem uma legendinha. Então, esse é o texto que o dublador vai ler. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui.
Assim dá? Agora deu. Não, eu estava vendo o da imagem mesmo. Não. O texto em preto. O dublador vai ler esse texto, vai ver esse vídeo, e do lado esquerdo é onde está sendo gravado, que é a plataforma de gravação. Eu vou dar um play aqui só para você ver em movimento, mas... Espera um pouquinho. Aí começa a gravar, o vídeo vai rolando e o dublador vai lendo o texto que está embaixo. É assim que funciona. Nessa outra tela tem o software que conecta online o dublador com o estúdio e o diretor. Isso é um outro software. Aqui na sala eu tenho esse microfone que eu falo com o dublador, que ele vai estar lá dentro da outra sala. Então, tá meio bagunçado aqui, mas eu vou mostrar. Aqui é onde fica a diretora, ela fica com outro monitor e ela fica aqui lendo o texto enquanto o dublador lá dentro grava. Aí o dublador fica lá dentro, ó, numa outra salinha que você entra por aqui. Aí ele fica aqui com uma televisão maior. Dá para ver? Sim. E essa bancada aqui é onde ele põe o texto, e ali tá sem o microfone porque eu tirei, porque a gente não tá usando, mas fica um microfone ali para captar tudo que ele grava. Normalmente o dublador ele faz as suas vozes individualmente, mesmo numa cena com mais personagens. Né? Cada um faz a sua, depois só monta. Sempre individualmente. Só tem umas peças que a gente chama de vozerio, que é onde quando tem a multidão gritando, aí a gente põe 3, grava e dobra, grava e dobra, grava e dobra. Não, deve ser até um trabalho mais difícil até do que atuar, né? Porque a linha de emoção e tal, às vezes uma cena sendo feita, você tem o dublador estando sozinho, tendo que interpretar a voz, a respiração, o sentimento daquele momento, é meio complicado. Né? O dublador é um ator, só que o único recurso que ele pode usar é a voz. Ele não vai ter o corpo, ele só vai ter a voz. Então, não é muito fácil. Jorge César. Falando nesse negócio de dublagem, já teve, você já viu, já teve histórias, de gente que dublava, que, que gostava tanto do desenho, coisa assim, que pedia para assistir também antes, entre as dublagens. Tem sim. Assim, em geral, o dublador é um apaixonado por dublagem, né? Ou apaixonado pelo desenho. O pessoal mais jovem gosta muito desses desenhos, né? Eu conheço pouco, né? Eu só gravo, mas eu assisto pouco. Mas tem uma galera aqui que é fã de anime e essas coisas, que tem convenções, e aí vão os dubladores só para dar um grito e coisa do tipo, entendeu? Eles têm convenções sobre animes que são coisas enormes, assim, 500 pessoas, 1000 pessoas, para ver o dublador fazer lá a Cólera do Dragão e não sei o quê. E os dubladores que fazem isso são apaixonados por isso. Você pega os perfis dos dubladores, alguns desses que eu mostrei aí, eles em geral colocam lá as fotos dos personagens que eles fazem, né? Naturalmente que eles gostam muito, né? Eu perguntei... Aqui em Santo André tem bastante cosplay, né? Isso, é isso aí. E aí os dubladores participam bastante. Eu perguntei isso porque, teve um vídeo que eu assisti do Wendel Bezerra, que ele disse que, eu não lembro se antes de começar ou, no meio da dublagem mesmo, quando tinha pausa, ele pedia para assistir um episódio de Dragon Ball, que ele dubla o Goku. Isso. O Wendel é um dos mais importantes aí nesse mercado de desenhos, né? Ele é um cara consolidado, assim, ele é o dono da maior escola de dublagem do Brasil, que chama Unidub. Aqui a Isabel está perguntando se para fazer dublagem, para ser um dublador, precisa saber inglês. Não precisa saber inglês, precisa saber bem português, precisa ter boa dicção e precisa ser ator, precisa estar... No caso dos mais novos, não necessariamente, mas assim, depois de 14, 15 anos, você já precisa ser ator.
E aí você tem que fazer um curso de ator e adquirir um DRT de ator. DRT quer dizer Delegacia Regional do Trabalho. É uma autorização da Delegacia Regional do Trabalho para você trabalhar como ator. Aí você pode ser dublador. Quando é mais jovenzinho, 13, 12, 11 para trás, você já pode entrar, fazer um curso, começar a dublar e depois fazer o curso de ator. Mas depois de 14, 15 anos já vai ser pedido o curso de ator. Agora, o inglês não faz, ajuda, né? O inglês é importante para tudo, mas se você não souber inglês, não te impede de fazer dublagem. O importante é você ter boa dicção, você ter capacidade interpretativa, né? Capacidade de criar o personagem e usar a sua voz para torná-lo acessível, né? E por aí vai. Marcelo, acho que até rendeu pra caramba aqui, 3h30 já. Cara, foi um prazer conhecer você, conhecer um pouco aí das coisas que você já fez e do que faz. Eu acho que esse projeto que a gente tem aí está sendo bem legal, porque está trazendo informação para eles de algo que não são tão populares, né, no dia a dia deles. Eles estão tão habituados com isso, mas não sabem como é feito, como faz, como vem, como acontece, né? E eu acho que tem enriquecido bastante aí a nossa vida, porque a gente também aprende muito com as histórias e também para eles, para dar um direcionamento, para entender, para valorizar, né? Eu até achei interessante o menino falando, e eu tenho essa voz fina, né? Cada um usa conforme a necessidade e tudo é utilizado, como fala, tudo pode ser trabalhado para aquilo que você determina na sua vida. Eu queria mesmo te agradecer aí por esse tempo que você se disponibilizou para estar conversando com eles, parabenizar o seu trabalho aí. Foi muito legal, foi muito inspirador para eles, para nós. E aí, agora que a gente foi olhar, a hora passou que ninguém nem viu que tinha passado tanto tempo, cara. Quem sabe aí numa próxima a gente faz de novo para contar mais histórias, para mostrar um dia a dia, de repente a gente vai amadurecendo. Não, o prazer foi meu. O prazer foi meu. Eu acho fantástica a iniciativa de vocês. É importante colocar a molecada em contato com tudo, né? Qualquer profissão. Não precisa ser necessariamente ligada à arte, qualquer profissão, qualquer atividade. Assim, eu recomendo, inclusive é uma coisa que eu estou desenvolvendo aqui na escola que eu estudei, trazer os ex-alunos para falar. Os ex-alunos que já estão no mercado de trabalho. Traz de volta, sabe? Coloque em contato de novo. E assim, cara, nada é muito para vocês, sabe? Nada é muito para a molecada, nada é muito para o corpo docente. Assim, o mundo inteiro tá aí para a gente buscar. Então, assim, tudo é possível, cara. Tudo é possível. A gente não deve se fazer com pouco. A gente tem que querer tudo. Querer tudo. Sim. Então, eu agradeço muito. Valeu mesmo. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada também a Mel, acho que não está aqui, mas obrigada a Mel, que já participou aqui com a gente falando do empreendedorismo, né? Que indicou você. E fica o convite aqui, se você quiser retornar, nós vamos gostar muito, tá bom? Vai ser um prazer. No futuro a gente vai ter oportunidade de conversar novamente. Vamos sim. Muito obrigada de coração, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito legal. Obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, molecada. Um abração. Obrigada. Tchau. Encerrar a gravação de...